Alô, alô, seja bem-vindo ao Espaço Monitor. Eu sou Marcos Palhares e hoje vocês estarão comigo. Eu tenho muito para falar sobre carreiras, profissões, mercado de trabalho, cursos e tudo mais que possa alavancar suas profissões, suas carreiras, seu sucesso profissional. Hoje eu estou com um professor da Faculdade Monitor, é um professor na área de gestão e temos muito para conversar, então vem comigo. Olá a todos! Hoje eu estou aqui com um grande professor da Faculdade Monitor, é o professor Vitor. Como vai, professor? Tudo bem, Marcos? Prazer estar aqui com você. Que legal, hoje. satisfação tê-lo aqui conosco, todos da Faculdade Monitor aí, agradecendo a sua disponibilidade em estar aqui. E eu gosto de começar sempre com uma provocação. Então lá vai, hein? Professor de gestão? Gestão, vou criar a definição aqui, hein? Gestão é a arte de transformar problemas em soluções criativas e inovadoras que permitem que todos trabalhem felizes. Que tal? Eu posso... Peguei? Ótimo. Mas corrige. Posso ir além. Vamos lá. Primeiramente, um prazer estar aqui com você hoje nesse podcast. E eu quero ir além um pouco, já trazendo um pouco da aula que a gente faz aí dentro da sala. Eu falo muito dessa questão da definição da administração e da gestão, né? Porque muita gente, às vezes, quando eu estou numa aula, muitos alunos falam, pô, é a mesma coisa, quando a gente fala administração e gestão. E eu trago essa diferenciação exatamente nisso que você está falando, da felicidade das pessoas. Porque trabalhar feliz é o caminho da prosperidade financeira. É isso. Esse é o grande foco. Porque quando a gente está falando só de administração, a palavra administração na nossa cabeça, a primeira coisa que vem de impacto assim, quando a gente fala de controle financeiro. Você falou, pô, administração, entrada e saída de dinheiro. E no decorrer do tempo, esse conceito ele foi se encorpando, ele foi ganhando corpo e até que chegou numa definição de uma concepção da gestão. Sim. E aí chegou-se a ideia de que gestão é ir além da administração. Além da administração. Fazer a gestão é quando você cuida da parte administrativa financeira, faz a empresa operacionalizar as coisas. Com métodos, modelos e processos. Que são principalmente, é o foco principal aí da gestão. E que esses processos funcionem principalmente com as pessoas trabalhando com eles. Então a gente sai daquela concepção de gestor, gerente que cuida da administração para um gestor de pessoas que faz com que os processos funcionem com as pessoas felizes. Isso. E se as pessoas estiverem felizes, elas vão produzir mais, gerar mais riqueza, mais prosperidade para o negócio. E olha só, falou tudo, até porque o grande desafio da gestão é realmente abordar o problema como uma solução. Exato. Né? O problema, na verdade, ele tem caminhos para se transformar em modelos, em processos que façam com que as pessoas possam utilizar este problema numa gestão de soluções e trabalhar felizes. O que eu costumo dizer também a respeito disso, não adianta a gente ter dinheiro. Não adianta ser uma empresa que tem muito recurso financeiro. Porque às vezes você fala, pô, tal empresa, ela tem recurso financeiro, ela não dá certo. Por que ela não dá certo? Ela não dá certo porque não é o quanto de dinheiro que você coloca para fazer as coisas, mas é o quanto do dinheiro que você investe para que aquelas pessoas façam as coisas com felicidade. Então, se você consegue construir esse ambiente de harmonia, que é o que a gente chama na gestão de recursos humanos, de clima organizacional, quando a gente consegue construir esse clima, o nosso ambiente fica muito bem desenhado. Qualquer processo que você tente implementar com este clima, ele vai dar certo. Não importa o seu tamanho, não importa o recurso que você emprega. O que importa é o empenho que você tem para executar aquela função.
E aí que você começa a falar da gestão de pessoas com cases de sucesso. Olha só, é importante que o professor Vitor está falando, que eu trouxe aqui uma pessoa com autoridade, ele é formado em gestão de finanças, gestão de pessoas, gestão de educação, o que mais? Ele é formado em todas as formas de gestão que existem. Eu procurei fazer a minha formação inicial na administração de empresas, e aí eu fui migrando para a educação. Mas eu nunca vi tanta gente, uma pessoa com tanta formação. Você tem 5 cursos de gestão? Chega a uns 6, mais 6 cursos? 6 de gestão, mais as de educação. Olha, professor da faculdade monitor. Então... Finanças, gestão de finanças, gestão empresarial, tecnologias, gestão de tecnologias, educação à distância, gestão de educação à distância, tutoria 4.0, educação 4.0, gestão educacional. Meu mestrado é em gestão educacional. Porque o que eu fiz? Eu peguei a parte de gestão administração com o acadêmico trabalhando com o pedagógico. E aí eu fiz em gestão educacional para quê? Exatamente para atuar como coordenador de curso, para atuar como diretor de instituições, para estar diretor e estar coordenador. Uma vez que me formei também em pedagogia, sou professor de carreira. Sala de aula é uma coisa que é minha essência. Eu amo estar dentro de uma sala de aula. Isso que me motiva. Muitas vezes, sabe aquele dia que você saiu de casa e fala, pô, não tá um bom dia? Sim. Você não tá num clima bom, você tá carregado. Eu entro na sala de aula, a bateria é recarregada. É impressionante isso, eu não sei explicar isso. É o propósito, né? Eu sei que estar dentro de uma sala de aula ensinando alguém, para mim é muito satisfatório. Então, eu sou professor de carreira. E estou coordenador, estou diretor, trabalhando pelos bastidores, porque eu gosto muito dessa questão de gestão, principalmente no que diz respeito a pessoas. Eu valorizo muito essa questão do indivíduo no seu posto de trabalho, exercendo uma função que faça sentido para ele. Então, é esse meu grande foco. Então, hoje eu convido a todos, aproveitem, façam as perguntas, curte, compartilha, comenta, né, os 3 Cs, porque hoje a gente está, então, o assunto é vasto, é grande. Gestão de finanças, tecnologias, educação. É muita coisa. Na área de gestão, estamos falando com um profissional aqui, gabaritado aqui, que olha, ainda mais, é o que eu digo sempre, a maior chancela, o maior carimbo é a paixão pelo que faz. Exato. Professor, então, da Faculdade Monitor. Vamos começar falando, então, o que torna o curso da Faculdade Monitor de gestão único, que tem uma abordagem única? Eu digo que o grande diferencial dos nossos cursos, tá? Nós estamos, como instituição de ensino superior, com pouco tempo, né? A gente está em um processo de construção. A nossa instituição vai muito bem. A gente está com nota 5 no MEC, institucionalmente falando. Os nossos cursos, nota 3, 4, 5. A gente não tem nenhum curso com nota abaixo disso. Cursos autorizados, cursos já reconhecidos. E eu digo sempre que esse trabalho, que eu também faço, o trabalho de consultoria educacional, é o trabalho mais difícil para uma instituição de ensino superior. Num país como o Brasil. Exato, porque a gente monta o curso, autoriza esse curso. E no processo de autorização é naquele momento que a gente está fazendo todas as promessas do que eu vou fazer, como que eu vou oferecer, qual é a matriz, qual é o perfil do aluno que eu estarei trabalhando lá na frente. E aí a gente passa depois pelo processo de reconhecimento. Que vem a burocracia. Que é a burocracia da evidência. Eu digo que o processo de reconhecimento é a parte mais complexa que existe para a instituição de ensino superior. E aí, respondendo a sua pergunta, o que faz o nosso curso ser diferente? A nossa abordagem com os nossos alunos, ela é muito próxima. A gente tem um corpo de professores. Hoje eu estou na coordenação dos cursos de gestão e eu posso falar isso com muita propriedade. A gente tem uma equipe de professores na Faculdade Monitor que tem uma aproximação muito grande com o aluno.
a gente tem um contato direto com esse nosso aluno, a gente entende as necessidades desse aluno, a gente dialoga com ele, a gente oferece um curso para ele atendendo às suas expectativas. Então, qual que é o caminho do sucesso da nossa instituição? Expectativa do meu aluno, mercado de trabalho, tecnologias que estão em evidência, coloco tudo isso num pacote de oferta de qualidade educacional e aí transforma o nosso curso. Nosso curso tem um quarto pilar aí que é essencial, que é o pilar da questão da legislação. Tudo aquilo que está acontecendo em tramitação no MEC, as exigências dos cursos, as exigências de novas portarias, adaptações, nossos cursos já estão reconhecidos com essas portarias válidas. A última portaria que a gente tem é a portaria de curricularização da extensão dos cursos. Então, o que tem de diferencial no nosso curso? Não é só a sala de aula. A gente procura fazer na Faculdade de Monitor um trabalho muito sério e muito bacana, que é de trazer a comunidade do entorno para dentro da nossa instituição. Então, qual que é o nosso projeto? Inclusive, Marcos, essa semana, isso é legal saber. A gente fez a reunião pedagógica, foi ontem. A gente fez a reunião pedagógica ontem. Um dos assuntos da nossa reunião é que, obrigatoriamente, nesse semestre, os professores têm que trazer ideias para que a gente possa discutir e trazer esse aluno para dentro. Tá. Então, a gente faz isso com o nosso aluno, trazendo essa comunidade para oferecer alguma coisa do tipo, por exemplo, eu vou pegar ali na comunidade que a gente tem uma carência muito grande de assistência para imigrantes. Tá. Então, a gente sabe que lá na região da nossa faculdade tem muito imigrante. Então, a gente pode, por exemplo, oferecer ali um curso para que ele possa construir um currículo. Como exemplo. Tá. Então, quem vai fazer isso? Mercado de trabalho. Para inserção no mercado. Isso. Qual que é o nosso foco? A gente tem um monte de ambulante ali. Por que a gente não pode profissionalizar esse ambulante? Por que a gente não pode dar uma condição mais digna de trabalho para esse ambulante por meio de algum projeto que a gente desenvolva na nossa instituição? Tá. Então, como que a gente pretende fazer isso? Com a curricularização da extensão, que é a obrigatoriedade que o MEC impõe para as instituições, e a gente transforma essa obrigatoriedade em um processo acadêmico da instituição. Tá. Qual é o processo? Meu aluno vai, junto com os professores, tutoriar, acompanhar esses imigrantes em algum projeto para que possa trazer para ele algum tipo de benefício, para que ele possa ter uma dignidade para a sua vida, para a sua profissão, para a sua carreira. E quem sabe amanhã também, esse imigrante que vai gostar muito desse projeto, ele também pode ser um futuro aluno da instituição. Sim. E nós temos já um público diversificado na nossa instituição. A gente tem imigrantes já, angolanos, bolivianos, argentinos, que já estão em nossos cursos. Certo. Então, essa é a ideia, que a nossa instituição possa oferecer um curso que vá trazendo benefícios para o entorno e, com isso, ganha o aluno que aprende ensinando, ganha quem está aprendendo e ganha a instituição com o nome dela que vai sendo reconhecido como uma instituição que não só pratica educação. E fortalece o entorno. Ela fortalece o seu entorno e transforma a realidade dos indivíduos. Não, fantástico, porque tira um pouco o aluno também da teoria e coloca ele na prática. Exatamente. Né? O exercício da prática aprenda fazendo, é aquilo que é o funciona. Mais difícil. E é o que funciona, né, para o aprendizado, né? É o que consolida o aprendizado. E eu digo também que esse aprender fazendo é o que vai gerar aquela gratificação para o aluno também. Porque ele se sente feliz. Às vezes, quando a gente propõe essas atividades, o aluno ele reclama. É o perfil do aluno, né? O aluno, ele tem aquela questão de eu reclamo, eu acho complexo, eu acho difícil. Hoje tempo, né? Tempo é uma coisa que complexo, escasso. Mas quando ele faz, e ele vê o início e enxerga o fim, vê o benefício. Ele fala que valeu a pena. Aí ele fala, pô, que legal isso daqui. E aí você plantou uma semente para um aluno que amanhã pode virar um futuro professor. Sim. Dentro da nossa própria instituição ou
em outras instituições de ensino. Sim, sim. É interessante essa abordagem em que a gente consegue, de alguma maneira, satisfazer o entorno, né, da escola, contribuir com o melhoramento de vida de pessoas e, ao mesmo tempo, beneficiar o estudante que está aprendendo e se consolidando naquela carreira que ele escolheu. Eu queria entender como entra a tecnologia nisso. Os cursos, né? A tecnologia, nós temos vários cursos de pós-graduação 100% online e tudo mais, principalmente na área de gestão financeira, de educação, de RH e tudo mais. Como é que a tecnologia aprimora todo esse trabalho? A tecnologia, eu digo que ela está no DNA do nosso grupo. A gente, como faculdade, a gente surge há pouco tempo de uma história que foi construída no passado pelo nosso instituto. Qual que é o grande forte do nosso instituto? Ensino à distância de qualidade. Então, a gente pegou esse DNA do instituto, trouxe para a nossa instituição de ensino superior. Então, a Faculdade Monitor, ela surge com esse DNA do ensino à distância. Todas as vezes que a gente vai passar por uma visita do MEC, eu costumo sempre falar para os avaliadores que muitas instituições de ensino, elas aprendem a fazer o ensino à distância. A nossa instituição de ensino, ela nasceu do ensino à distância. Então, nós estamos aprendendo a construir o ensino presencial. A gente vai na contramão de todas as instituições de ensino do país. Então, a tecnologia, ela está no DNA, está na essência. Ela está ali, ela faz parte do cotidiano da instituição. Como que a gente emprega isso? Dentro daqueles 4 pilares, um deles a tecnologia, nós, quando vamos construir um curso, ou quando vamos passar por um processo de validação ou revalidação, a gente sempre tem uma grande preocupação com as tecnologias que estão postas no mercado na atualidade. Qual que é o grande desafio para a gente hoje? O grande desafio para a gente hoje é trabalhar educação acompanhado da inteligência artificial. Alguns vão dizer que a inteligência artificial atrapalha. Eu digo que tudo que é tecnológico auxilia, tudo que é tecnologia me ajuda. Que às vezes fala, não, mas o aluno vai ter a resposta mais fácil. Ele vai. Só que ele teve o trabalho de fazer a pesquisa. De alguma maneira, por mais que ele esteja pesquisando uma resposta mais fácil, ele está fazendo um trabalho de pesquisa. Então, ele está aprendendo. No jeito dele, na condição do tempo que estamos hoje, ele está aprendendo. Então, a tecnologia, ela tem que caminhar junto com o meu curso. Eu não posso jamais caminhar no sentido contrário à tecnologia. A tecnologia está aí para apoiar meu curso. Então, a matriz curricular dos nossos cursos, para você que tiver a oportunidade aí de acessar o nosso site para conhecer a nossa matriz curricular, faculdademonitor.com.br, você vai perceber uma matriz diferente daquela tradicional que você vê nas outras instituições. A nossa matriz, ela tem um foco tanto em projetos extensionistas, projetos integradores e aplicação de tecnologia dentro do sistema educacional. Então, a tecnologia ela vai caminhando nesse sentido. Então, todos os professores trabalham a tecnologia em suas aulas, todos têm o domínio de conteúdo acadêmico e tecnológico para a aplicação de seus conteúdos. Então, eu diria que a essência da nossa existência é a aplicação da tecnologia dentro da educação. Na prática, com lousas inteligentes, que mais? Desde recursos audiovisuais a recursos que a gente pode utilizar em plataformas de aprendizagem. Nossa plataforma de aprendizagem ela é muito intuitiva. O aluno ele chega muito fácil em 2, 3 cliques em qualquer lugar dentro da nossa plataforma. E lá no ambiente de encontros online que a gente pode fazer com os nossos alunos, a gente utiliza ferramentas que possibilitam essas tecnologias como interação ao vivo, lousa digital, um vídeo que você pode soltar ali síncrono ou assíncrono.
Então, todo esse aparato tecnológico acompanha a oferta dos Olha, cursos. que incrível, hein? A gente está falando de tecnologia, de uma escola que é pioneira em educação à distância, e estamos falando aqui com o professor Vitor. Excelente bate-papo, Vitor. Eu queria saber um pouquinho, então, como é que é para as pessoas que estão interessadas em cursos na área de gestão, né? Que o Monitor domina, tem uma pancada de cursos. Eu queria saber, como é que é o método de avaliação? Qual que é a disruptura aí desse trabalho que o Monitor tem? Nossa proposta pedagógica. Nós trabalhamos desde o modelo tradicional ao modelo desconstruído. O que eu chamo desse modelo desconstruído? A gente não fica só naquela questãozinha de prova, final de semestre, avaliação, 0 a 10, que tem aquele peso que leva para o aluno, que dá aquele desespero. Isso pode ser um dos instrumentos, mas o nosso principal instrumento, sala de aula, é o processo de construção do aprendizado daquele aluno que tem a participação conosco. Então, como que a gente faz para avaliar isso? No nosso bate-papo. Como que a gente transforma essa aula no bate-papo? Instigando o aluno a perceber aquele conteúdo teórico na sua prática profissional. Então, a gente vai motivando isso para ele, trazendo essa realidade dele para o curso e fazendo com que ele vá entendendo isso, e mediante essa compreensão a gente vai pontuando com algumas ferramentas como dinâmicas de grupo, como ferramentas que a gente pode utilizar com podcast, por exemplo, que o próprio aluno pode gravar, apresentações mais tradicionais ali, como seminários. Então, a gente faz um conjunto de atividades. Eu sempre digo na nossa reunião pedagógica que o processo avaliativo da instituição, ele não é engessado. Então, quando o professor inicia na instituição, ele fala, olha, eu tenho que fazer isso. Não, você não tem que fazer isso. Você pode fazer isso se for da sua vontade. Sim. Quem vai estar com o aluno, sentindo o aluno, a necessidade que ele tem, a dificuldade que ele tem, a facilidade que ele tem, é você, professor. Então, você que pode determinar um instrumento avaliativo. O que você precisa entregar no final do meu bimestre ou do semestre? Uma nota composta. Como ela foi composta, aí vai da criatividade do profissional. Então, o professor ele tem que ter a criatividade para instigar o aluno com processos avaliativos que fujam daquele modelo tradicional, que também pode ser aplicado. Mas a gente pode pensar em mecanismos que motivem mais os estudantes a quererem participar. É um processo criativo, aberto. Exatamente. E pode ser personificado ainda. Exatamente. Então, quando a gente fala de... Eu posso trabalhar por turma um processo avaliativo? Posso. Eu posso ter uma turma que eu trabalho no modelo mais tradicional, porque com aquela turma funcionou melhor. Eu posso ter uma turma que eu vou trabalhar com um modelo mais aberto. Ou seja, você pode adaptar. A criatividade. Olha que interessante a liberdade do professor na faculdade. Sim. A gente não... Longe de nós, tanto da nossa diretoria, quanto da nossa gestão acadêmica, a gente não tem esse pensamento. Nós temos uma política. Isso não é institucionalizado, escrito. Sim. Mas é o nosso DNA, a nossa essência. Qual que é a essência? Instigar a criatividade. Eu quero que meu aluno saia de lá falando bem de lá. Eu quero que ele compreenda que aquela instituição está possibilitando condições para ele de melhorar a sua condição de vida. Como que ele vai fazer isso? Aprendendo melhor. Qual é o melhor caminho para ele aprender melhor? Fazer uma melhor aprendizagem, um melhor aproveitamento. Que essa é a proposta que a gente tem no processo avaliativo. Que no fundo é o que a escola quer, que o aluno conquiste o conhecimento. Protagonista do seu próprio conhecimento. Pronto. Ele deixa de ser aquele telespectador que fica sentado ouvindo um professor jogando conteúdo para ele, depositando ali informação sem sentido acadêmico. A gente quer trazer o sentido acadêmico com a proposta mercadológica. Se eu conseguir fazer isso para o meu aluno, eu vou ter lá na frente cases de sucesso para trazer aqui, para poder trazer informações sobre aqueles alunos que conseguiram chegar lá.
Boa. Então eu vou até aproveitar a deixa. Eu quero saber exemplos aí de cases de sucesso de alunos. Quais os cases de sucesso dos nossos alunos? Todo aluno que entra na nossa instituição, ele entra de uma maneira, eu não vou chamar de vazio, mas com poucos recursos, algumas limitações, e ele sai da nossa instituição com grandes transformações. Quais? Entrada no mercado de trabalho, promoção no mercado de trabalho, construção do próprio negócio. Então, a gente consegue isso com o nosso aluno. O nosso aluno, ele entra de um jeito, com uma expectativa que ele tem, e ele sai de outro jeito com uma realização e atendimento dessas expectativas que foram criadas. Então, é o cara que vai chegar para mim depois, professor, eu consegui uma promoção. Professor, eu peguei aquele exemplo que foi trabalhado em tal conteúdo, hoje eu estou dono do meu negócio. É um negócio pequeno ainda? É um negócio pequeno. Mas ele teve o incentivo, ele teve a motivação para a construção e desenvolvimento do seu negócio. É o start, né? É o start. É o começo. Então ele teve aquele insight que alguém falou, opa, você pode mais. E isso é uma questão, para meus alunos que podem estar assistindo aí, é uma questão que eu canso de trabalhar várias vezes dentro da minha aula. Eu falo que o mercado lá fora, ele é carente de bons profissionais. Ele é muito carente. Falta muita gente no mercado. Tem falta de emprego? Tem falta de emprego. Mas para quem é bom profissional, para quem tem preparo, para quem tem articulação, você consegue oportunidades. Então é isso que eu falo sempre para os meus alunos. Falo, olha, se você for um pouquinho, você tem uma média. Se você for um pouquinho acima dessa média, você está no cargo de gerenciamento. Quem são os líderes das empresas que vocês trabalham? São pessoas que têm um pouquinho mais de informação. Porque a média não teve a condição de ter a informação que você tem. Então, você pode mais. Então, se você está sendo liderado, amanhã você pode se tornar o líder que vai estar decidindo sobre os processos daquela organização. E isso é muito verdadeiro. Sim, sim. É muito verdadeiro, porque você pode enxergar com o tempo e a experiência que você vai adquirindo quais as pessoas que estão trabalhando. As pessoas muitas vezes estão trabalhando para fazer coisas que não fazem sentido para elas. Elas trabalham para fazer coisas que elas não sabem por que são feitas. Elas atuam em profissões, olha que loucura, que elas não escolheram. Você já parou para pensar que todo cidadão, quase todo cidadão brasileiro e talvez mundial, ele entra numa primeira profissão que ele não escolheu? Ele muitas vezes até nem pode escolher, né? Escolheram para ele. Escolheram para ele. Porque ele foi lá, cadastrou o currículo dele num banco de talentos, alguém chamou para um processo seletivo, ele teve a desenvoltura, ele teve a capacitação, foi aprovado. O que eu vou fazer? Eu serei auxiliar, gestor, eu serei. Mas é o que você queria? Não. É algo que me foi colocado. E aí, o que eu trabalho com o meu aluno? Você pode mais do que isso. Não, e aí tem o seguinte, a observação, né? Muita gente fala assim, não, eu quero liderar. Eu quero. E ganhar muito. Tudo bem. Todo mundo quer E começar ganhar, lá de cima, eu quero ganhar bem também. Todo mundo quer. Mas você já ouviu falar naquela frase, servir para liderar? Exato. Primeiro, é importante você começar de baixo, aprender, né, receber ordens, entender como é que funciona. De repente, você vai lapidando a tua forma de liderar no futuro. Quando você já estiver suficientemente preparado, né, depois de ter servido,
né, de ter sido lá a mão de obra, você percebeu, ó, isso aqui eu teria feito diferente, isso aqui eu teria feito diferente. De repente, agora eu estou na condição, eu posso fazer diferente. Agora eu posso liderar da minha forma, balizado em todas as minhas experiências do passado. Essas experiências profissionais, eu pontuo ela como repertório que eu possuo. Qual que é o repertório profissional que eu tenho para estar aqui? Porque é muito verdadeiro isso. Quando eu estou numa turma de primeiro semestre, primeiro dia de aula. Pessoal, qual é o seu nome? Eu sou fulano. O que você pretende com o curso? Eu quero ter meu negócio. Eu quero ser o gestor. Eu quero ser o líder. Eu quero estar. Eu quero. Então vamos lá. O que você está fazendo para isso? Você já deu um primeiro passo. Você já está na faculdade. Mas o que você está fazendo para isso? O que você está estudando? Qual é o tempo que você está abrindo mão da sua vida, a renúncia, para estar fazendo isso? Renúncia é uma palavra forte, né? A palavra renúncia é a palavra mais forte que existe na gestão. Eu diria que na gestão não. Até na vida matrimonial, na carreira, no salário, na tudo. Vida. Porque quando a gente fala da renúncia, eu falo o que é que você está abrindo mão, do que é que você abre mão para poder alcançar os seus objetivos. Porque muitas vezes fala, eu gostaria de ser. Mas para você ser, você já parou para pensar em não fazer isso daqui? O não fazer, o deixar de curtir, deixar de aproveitar, é o grande desafio. Sim. Porque se eu pegar um jovem hoje que está entrando na faculdade, ele já deu um pontapé muito grande na carreira profissional dele. Só que ele ainda tem uma dificuldade de entender que a vida pessoal, ela tem um tempo, não de pausa, mas de acomodação, que você tem que dar uma parada nela para focar nos seus objetivos profissionais. Sentir o meio ambiente. Sentir. Esse tempo que você está aí dos 20 aos 30 anos, é o tempo que você está construindo a sua carreira. Sim. Então, o que você vai ter que abrir mão? De passeio, de viagem. Aí o aluno fala, pô, professor, então eu vou ter que deixar de viver? Não. Você precisa aprender outra palavra. Equilíbrio. Equilíbrio. Você não pode ter tudo. Tudo não terás. Tudo não terás. Se você quiser ter tudo, você não vai poder. E é uma dificuldade muito grande você colocar isso, pontuar isso para um jovem. Falar para ele, olha, você tem que equilibrar. Você tem que curtir a vida com moderação e focar na educação. A única coisa na sua vida que vai fazer você chegar lá, que vai fazer você estar lá, é a educação. Não fique vislumbrado com o que você vê na internet hoje, que criou-se a profissão de influenciadores. Muitas vezes influenciadores que não estão trazendo influência de nada. Ou que não estão devidamente preparados. Ou né? que não estão devidamente preparados para realizar essas influências para os jovens. E aí é uma carreira muito meteórica, né? Porque você sai do céu, do 0 a 100 em questão de segundos. É. E aí o jovem, ele quer isso também. E aí você tem que situar ele e falar, olha, a vida não é esse conto de fadas. Se você viver esse conto de fadas, a probabilidade de você ter uma frustração lá na frente é muito grande. Então, vamos recalcular a rota. A gente precisa entender aonde eu estou e aonde eu quero chegar. E, principalmente, quais são os caminhos que eu vou ter que percorrer. E nesses caminhos, qual é a palavra que você vai utilizar? Renúncia. Aquilo que você vai ter que renunciar para chegar até os seus objetivos. E na renúncia, que você não precisa abrir mão de tudo, você vai aprender outra palavra que é o equilíbrio. E as pessoas devem ter prioridades, né? Prioridades. Porque a renúncia tem a ver também com prioridades. Com prioridades. Né? Eu gosto muito do exemplo que fala daquela pessoa que não tem tempo para nada. Pô, você tem tempo para uma academia? Não tenho. Você tem tempo para uma caminhada? Não tenho. Aí essa pessoa fatalmente tem lá um problema cardíaco, vai lá no médico, o médico fala, olha, para tudo. Ou você começa a caminhar, ou você vai deixar de caminhar para sempre. Aí essa pessoa toma um susto, ela fala, opa,
eu preciso parar. O que eu preciso fazer? Eu preciso andar. Andar. Não precisa correr. Precisa andar. Fazer uma atividade simples. Caminhada. Eu não tenho atividade tempo. Aeróbica, né? Tem. Você vai acordar mais cedo. Você vai começar a acordar às 5 da manhã e fazer essa caminhada. Mas antigamente você não tinha tempo. Não é uma questão de tempo. É uma questão de prioridade. Ou de hábito também, né? De hábito. O hábito se constrói pela prioridade que você determina. Então, quando você determinou essa prioridade, você começou a construir o seu tempo. E aí a gente trabalha o que também? Organização. A gente está falando de organização de tempo. É uma loucura pensar que um jovem de 20 anos não tem tempo. Pô, professor, não tive tempo, a minha vida tá tão corrida. Eu falo assim, para de ver as redes sociais, vê como não vai sobrar tempo pra caramba. E sabe o que é o curioso? Às vezes, esse mesmo jovem que tá falando pra mim que não tem tempo, eu falo, pô, eu vi um seriado esse final de semana, professor, assisti todas as temporadas, ótimo. Seu tempo tá aí. Você tá desperdiçando ele com outras coisas. É a questão daquilo que você prioriza. Então, a carreira profissional... O trabalho que a gente faz, eu gosto muito da parte de gestão de recursos humanos. Sim. Eu falo muito desse trabalho no curso, que é o desenvolvimento profissional. A gente fala de um desenvolvimento de um início, um start e um fim. Eu garanto, isso é compromisso, tá? Opa. Compromisso. Escutem aí, escutem. Se você entrar no curso... Você jamais vai sair desse curso na mesma condição que você entrou. A sua condição educacional, intelectual, ela vai melhorar. Vai melhorar. Isso é fato. Porque você estará semanalmente aprendendo com um profissional diferente, um conhecimento novo, ou você estará sendo instigado por esse profissional a ir atrás desse conhecimento. No final do curso, você deixa de ser aquele telespectador e você vira o protagonista da sua realização. Vida. Exatamente. Então, essa é a proposta que a gente tem de formação para os nossos alunos. Ótimo. Eu queria aproveitar, então, dar um recadinho de descanso para o professor beber a sua água. A Faculdade de Monitores está patrocinando, junto com aliás, segundo maior canal de aviação do mundo, né? O Aero por Trás da Aviação. Tá aqui, ó. Vocês estão vendo, eu cheio aqui de propaganda, né? Canal Aero por Trás da Aviação, a Faculdade Monitor, está patrocinando um documentário sobre a vida e obra de Santos Dumont. E a gente está falando de gestão, imagina só. Santos Dumont, ele era o arquiteto, projetista, construtor, piloto de planador, monomotor, bimotor, hidroavião, enfim, é um cara com grandes realizações. Ele era o próprio autofinanceiro dos projetos dele, e ele criou o 14 Bis, que foi o primeiro avião a voar no mundo. Olha que exemplo de gestor que é o Santos Dumont, brasileiro, que fez história em 1906. O Monitor está patrocinando esse projeto, né? Eu estou trabalhando, inclusive, no roteiro. Fico muito feliz. É bom que todos saibam, né, que o Monitor está inserido também na cultura nacional e que a gente está trabalhando para melhorar a autoestima e o orgulho do povo brasileiro. E é legal você trazer isso também, Marcos, porque a faculdade, ela não é só uma instituição de ensino. Ela vai muito além de uma instituição de ensino superior. É da nossa cultura institucional esse trabalho que a gente realiza. Hoje a gente tem grandes cases de sucesso lá, principalmente hoje nós trabalhamos fortemente já não no curso de gestão, mas na instituição. A gente tem um núcleo de práticas jurídicas ali que faz um trabalho fantástico, acolhendo esses imigrantes, ajudando eles na questão de documentação, dando a eles dignidade. Então, uma vez que você tem a dignidade de documento, aí a gente entra com a gestão. A gestão é ajudar este elemento, essa pessoa que garantiu a sua dignidade de um documento a uma profissão. Então, a gente faz esse duplo trabalho. Então, é um trabalho de cidadania. Então, a instituição ela vai muito além da formação. Ela dá dignidade para as pessoas. E isso orgulha muito a gente de poder trabalhar na instituição que tem esse propósito, tem essa proposta dentro do seu DNA.
Sim. Isso pra gente é muito gratificante. Sim, e olha só que interessante. Quando a gente fala assim, que Dumont pegou um balão e falou assim, esse balão precisa de dirigibilidade, porque eu não posso ficar sujeito apenas ao vento. Eu quero saber onde eu vou pousar, onde eu vou descer, né? E quando eu quero descer, né? Então ele foi lá, acoplou um motor e um leme, como dos barcos, para direcionar o balão e criou o dirigível, né? Então, veja só, aí já tem a gestão de processos, tem a gestão financeira do projeto, tem a gestão de recursos. Olha quanta gestão tem por trás de um invento, né? E a gente está falando de um dos primeiros inventos de Dumont. Então, olha como é bonita a carreira de gestão. Eu fico pensando assim, quantas mentes o professor Vitor abre para as inovações que o Brasil tem potencial de criar, né? E eu acho que esse é o grande papel, né, de professor. Quando eu falo que eu sou apaixonado por sala de aula, é exatamente por essa questão. Eu amo dar aula, eu gosto muito de dar aula, eu gosto de estar com aluno, eu gosto de turmas cheias, eu gosto de debate, eu gosto de discussão, eu gosto muito de provocações, eu gosto muito. E eu gosto muito dessas discussões de como coisas tão simples podem ser tão complexas. Porque para alguns é só um cara que está voando. Para outros é um cara com uma mente visionária que revolucionou a história da humanidade. Então, olha que diferença de pensamento. Quem está pensando nesse visionário que revolucionou a história da humanidade é o aluno do monitor. Boa! Aquele que está pensando só no simples aviador é aquele que não está nos nossos cursos. Com certeza. Porque você tem que ter essa visão das coisas. Eu trabalhei por muitos anos com gestão de processos, gestão da qualidade, ISO 9000, certificação. Então, além da gestão da educação, eu sou um apaixonado por processos. Eu gosto muito de entender os processos, entender os problemas. Pô, temos um problema aqui. As pessoas não buscam soluções. Você não tem um problema, você tem uma oportunidade de solução. Solução. Olha, mudar um mindset. Exato, porque você não tem... Foram nos problemas que foram criadas as soluções. Como que a gente desenvolveu, chegou até o espaço? Alguém criou uma problemática para ser solucionada. Um dia esse cara encheu um balão. Ele falou, esse balão, ele tem potencial, ele pode mais. Olha o que ele fez. Na administração de empresas, a gente tem uma teoria que chama empowerment. O empowerment é exatamente essa questão de você potencializar no seu subordinado, você potencializar nele a questão de ele poder mais, de ele querer mais, de ele sentir que ele consegue entregar mais. Santos Dumont fez isso com o balão. Falou, balão, hoje você vai poder mais. Você vai poder ir mais longe. E daí surgiu o avião. Sim. Então é a potencialização das coisas. E isso você só vai enxergar na gestão. Muitas pessoas falam, pô, pra que eu preciso fazer gestão? Para a sua vida. Conhecer as técnicas, né? Tudo da sua vida. As técnicas, inclusive, que já foram provadas, né? Já foram testadas, para você não precisar ficar errando o tempo inteiro com coisas que já estão sacramentadas. E às vezes eu vejo algumas pessoas falar, a gente precisa errar para aprender. Não. Eu não preciso falar para minha filha de 4 anos que ela tem que pôr o dedo na tomada para ela levar um choque e saber que a tomada dá choque. Você tem que entender que o processo já foi testado. Alguém já experimentou. O que você precisa fazer? Diferente. O que o mercado precisa? Tem espaço para inovação? Pergunto para vocês, tem espaço para inovação? Opa, respondam aqui nos comentários. Tem espaço? Tem. Aí onde vocês estão hoje, tem espaço para inovação? Tem espaço, porque às vezes fala, pô, já inventaram tudo. Aí eu sempre faço essa provocação na sala de aula. Fala para mim nesse ano alguma coisa nova que foi inventada.
sem patrocínio, e foram inventados alguns aplicativos de entrega de comida, não foram inventados recentemente? É tão inovador isso? Um aplicativo de transporte é tão inovador? É tão inovador um aplicativo que você faz compra de supermercado? Isso é reinventar a roda? Isso é você praticar gestão, enxergar um problema e gerar necessidades. Olha só como é engraçado, né, professor? O homem mais rico do mundo hoje é o Elon Musk. Elon Musk. Ele começou ficando rico, criando uma espécie de aplicativo de pagamento em que você só digitava o número do seu cartão de crédito uma única vez e ele guardava lá. Depois você bastava apenas digitar o seu e-mail como forma de chancela para fazer o pagamento. O que é tão revolucionário nisso? Se você parar para pensar, ele ficou milionário com isso. Então, uma coisa simples, né? Então, você vê como existem ainda caminhos aí, muito espaço ainda para inovação. E eu digo mais, às vezes eu instigo também essa questão, gosto muito de trabalhar com empreendedorismo. Eu instigo muito isso com o aluno, eu falo, a gente tem que ter espírito empreendedor. Eu gosto muito de trabalhar, inclusive esse semestre estarei nas disciplinas de projeto integrador. Eu gosto de trabalhar muito essa questão do aluno pensar em algo diferente. O que ele pode fazer de diferente? Esses projetos integradores me geram muitos resultados muito satisfatórios. Legal. De ideias inovadoras, extraordinárias. E aí, qual que é meu caminho com o aluno? Por que você não coloca isso em prática? Por que você não vai para frente? O aluno, ele sempre fica naquela questão de ter medo. Ele tem aquela ideia, fez uma atividade, entregou, cumpriu a carga horária da atividade, ganhou nota e finalizou ali. Eu falo, por que você não foi para frente? No último projeto que nós desenvolvemos, teve um dos projetos que a gente fez em sala de aula, ele virou um grande aplicativo agora que está funcionando. Legal. Dei aula para a aluna no semestre seguinte, ela falou, professor, você viu aquele aplicativo? Era o nosso projeto. Aí, ó. Aconselhamento, mentoria, tudo isso são diferenciais, né? Que o professor da faculdade monitor dá no curso. Porque aí fala, o que faltou? Faltou a gente colocar em prática. E alguém foi lá na frente e colocou. E esse alguém está ganhando dinheiro. Aí você olha esse alguém ganhando dinheiro e você fala, poderia ser eu. Eu tive no passado, um aluno que fez um projeto de um streaming para colocar vídeos e filmes. O Netflix não existia. Ele fez um projeto. Ele fez esse projeto. Caramba. E veio a Netflix. Olha a Netflix hoje. E esse aluno hoje, como ele tá? Fala, não fui para frente. Então é essa motivação que a gente busca para o nosso aluno. Fala, olha, você pode pensar e você pode ir além. O grande problema nosso aqui, isso é uma questão cultural, a gente é muito condicionado àquele regime trabalhista que eu tenho que estar ali cumprindo minha jornada de trabalho de segunda a sexta-feira, no horário das 8 às 18, gerando riqueza para alguém. E eu nunca tenho tempo para gerar essa riqueza para mim. E aí, qual é o trabalho que eu faço com esse aluno? Existe vida além desse regime trabalhista. Ideias são bem-vindas, desde que haja ação. Ação. Professor, eu queria. Não, você não queria, porque você não teve a ação de fazer. Enquanto a gente fala de objetivos, aula de planejamento estratégico. Uau. Quando a gente fala de objetivos, o que você quer? Eu quero isso. O que você está fazendo para isso? Nada. Então você não quer. Você só está idealizando. Você queria. Você queria. Falou. O que eu falo para o aluno? Objetivo só é concretizado quando a gente coloca isso em prática. E aí a gente usa do antigo ainda colocar no papel, que necessariamente não precisa ser no papel, né? Pode ser num Trello, num aplicativo, em alguma coisa, mas tira aquela ideia que você tem da sua cabeça, coloca ela em prática.
Determine um planejamento estratégico para que isso aconteça. Etapas por etapas. Separando tempo, etapas de execução, recursos que você precisará para executar e aquilo principalmente que você vai ter que fazer, a renúncia. Aquilo que você vai ter que renunciar. Que é o que mais dói, né? É para alcançar os seus objetivos. Então, você quer chegar lá? Você pode chegar lá. É muito clichê a gente ver, às vezes, quem tá lá fala, você pode chegar. Só que a gente sabe a história desse cara que tá falando isso para você. Porque ele pode ter começado lá embaixo como você está. E às vezes fala, pô, o que eu posso ser? Você pode ser o que você quiser. Desde que você coloque seus sonhos em práticas e tenha organização. Se você for uma pessoa organizada, se você for uma pessoa ajuizada para saber fazer as escolhas certas, você pode ter sucesso. Agora, como a gente faz para acertar? Como é que a gente faz para fazer as escolhas certas? Não existe um manual para isso. A gente tem que ir aprendendo, às vezes errando, e trilhando caminhos, e quando esses caminhos não são satisfatórios, o que o GPS faz? Recalcula a rota. A gente recalcula a rota. Boa. Às vezes você colocou um propósito, o ano que vem eu gostaria de. Ótimo. Então vamos fazer o plano. Se no ano que vem não der certo, recalcula a rota. Como que a gente recalcula a rota? Eu vou entender dentro do meu plano estratégico. Aí a gente vai falar um pouquinho de análise de SWOT. Boa, forças e fraquezas. A gente vai entender quais foram as forças que eu tinha, quais as fraquezas e limitações que eu possuía e o que o mercado me deu de oportunidade de ameaça. Então eu vou olhar para o meu ambiente interno, meu ambiente externo para entender isso. Aonde que eu gosto de trabalhar? O que eu gosto de trabalhar com o meu aluno? Eu sei que você tem seu potencial. Mas você sabe quais são as suas limitações? As limitações que nós temos, às vezes nós sabemos. Às vezes, alguém precisa nos orientar e dizer aquilo que eu tenho de limitação. Que aí eu recomendo também um terapeuta para te ajudar com isso. Então, entender das nossas limitações, eu acho que é o ponto inicial. Conhecer a si mesmo. Conhecer a si mesmo. Para que a gente possa alcançar o sucesso. Porque quando eu falo daquela palavrinha repertório, qual é o repertório que você possui? Beleza, você chegou aqui no meu primeiro dia de aula, você quer ser o gerente. O que você sabe fazer? Eu quero ser o CEO logo. Não é nem o gerente. Eu quero ser o CEO da empresa. É mais do que o dono. Um master. É o cara que ganha 60 milhões lá na Vale. Eu quero ser um master. Beleza, o que você possui? Qual que é o seu repertório? O que você já estudou? O que você já trabalhou? O conhecimento que você adquiriu? E é aí que a gente vai trabalhando as limitações. Qual é a limitação básica do brasileiro? Do brasileiro, tá? Não é nem do estudante de São Paulo, é do brasileiro. Vou falar cenário Brasil. Generalizando, claro. Brasil. As pessoas têm dificuldade de falar em público. Isso é fato. As pessoas têm muita dificuldade. Vocês veem muitos cursos de oratória, e muitos enganosos, outros sérios, e muito mago de internet que vende muitos sonhos. Fujam deles. Oratória é uma das grandes limitações das pessoas. As pessoas têm dificuldade. Eu digo que, se você tiver uma boa oratória, e é um segundo ponto essencial, segurança. As pessoas falam mal, escrevem mal, e elas são inseguras. E aí eu trato sempre naquela questão. Existe uma média, e acima da média tem uma pessoa que fala melhor e é segura naquilo que ela fala. Às vezes, essa pessoa que fala melhor, ela fala bobagem, mas ela tem segurança. Já passa uma credibilidade. Passa credibilidade. Você tem segurança no que você fala. Às vezes é uma bobagem que você está falando. E isso é um perigo. Sim. Isso é um perigo. Engana muita gente, inclusive. Isso é um perigo.
Que é onde entram esses magos, gurus da internet que vendem sonhos. Eu tava vendo, eu nem quero citar, mas os coaches falando, olha, é isso, aquilo. Eu acho absurdo isso, porque essas pessoas, elas trabalham com essa média que tem as suas limitações. Sim. Então ele está trabalhando uma falsa ideia de que você vai melhorar a limitação dessas pessoas, trabalhando a oratória e a segurança, o poder da persuasão, persuadindo você a comprar o curso dele. E não é isso que nós vendemos, tá? O que a gente vende, a gente vai trabalhar com você a sua segurança. A gente vai trabalhar com você a sua oratória. Se eu não trabalhar com você a sua oratória, eu vou em cada encontro, e aluno meu pode certificar isso. Eu falo em quase toda aula. Você só vai se dar bem profissionalmente se você souber falar em público. Se você for seguro nas suas explicações. Segurança é a chave do seu sucesso. Segurança com uma boa oratória, CEO, que é o que você queria. A comunicação ilumina a liderança. Eu entendi o ponto, até porque a gente percebe que às vezes as pessoas que saíram do 0 e foram para 100, não necessariamente elas conhecem do que elas fazem. Bill Gates. Nem tinha o produto. Bill Gates. Bill Gates nem tinha o produto que ele tornou ele milionário, né? Ele contratou de outro. Ele tinha conhecimento. Então, sabia quem tinha. O que o Bill Gates faz? Eu não domino tudo. Eu vou contratar as pessoas que dominam para fazer para mim. O Richard Branson é assim também. Então, ele fala, eu quero saber quem... Eu quero ser dono de uma empresa aérea, mas eu não entendo nada de aviões. Quem entende de empresas aéreas e aviões? Tal pessoa. Então é essa pessoa que vai... Não interessa que essa pessoa sabe mais que eu. Se ela está lá e ela vai conseguir formar um bom conjunto, é isso que interessa. E aí vai depender de eu, como CEO, a minha capacidade de liderança. Exatamente. O quanto vale... a orquestra do conjunto. Exatamente. O quanto vale esse profissional que sabe fazer as coisas? O quanto vale esse profissional que comanda esse profissional que sabe fazer as coisas? Sim. É a sua capacidade de persuasão com a sua boa oratória. Sim. Então, é demais falar isso. É uma coisa que parece que é muito simples. E nós podemos fazer isso se tornar mais simples se você participar conosco dentro da nossa instituição fazendo os nossos cursos. E aí eu convido todos vocês, visitem agora www.faculdademonitor.com.br. Escolha entre os mais de uma centena de cursos que estão lá. Tem diversos cursos, tanto de graduação, pós-graduação, especialização. Temos o curso agora de engenharia, aliás... Engenharia de produção, engenharia civil. De produção, agora EAD, que começou por exigência do MEC. Já autorizados pelo MEC, a gente vai passar por um processo agora de reconhecimento desses cursos. Então, nota 5 no MEC, credibilidade máxima, nota máxima, estejam com a gente. Às vezes, quando a gente fala dessa questão nota 5, as pessoas não têm a dimensão do que representa isso. A gente está falando de um instrumento avaliativo com mais de 200 documentos que são apresentados na visita. Dá uma pilha assim de papel. Um calhamaço de documentos que atestam em forma física e também com entrevista aos nossos estudantes, corpo acadêmico e docente. A gente consegue atingir nota 4,5, 4,6 para chegar em nota 5. Chegar numa nota 5 num conceito institucional é você oferecer uma faculdade de excelência. É um punhado mínimo de escolas. Inclusive, eu convido vocês a visitarem as nossas instalações. Sim. Porque a estrutura física que a nossa instituição de ensino tem, poucas instituições no país têm. A gente tem em todos os ambientes da nossa instituição, climatizado com ar-condicionado. Nas salas, no mínimo 2 aparelhos de ar-condicionado, dependendo do tamanho, 4 aparelhos.
data show, aparato tecnológico, rede de infraestrutura, tudo TVs isso. de última geração, tudo projetores. Então é diferente. E é isso que a gente está tentando apresentar para vocês aqui, fazendo esse pequeno bate-papo aqui, Sim. falando um pouquinho de gestão. E aproveitando, agora nós estamos com uma promoção, se entrar no site, tem bolsas de até 70%. Tem uma promoção muito interessante, indique um amigo, que você ganha dinheiro, né? Você se cadastra como aluno e também pode indicar um amigo seu para estudar junto na instituição. Vocês ganham dinheiro. Então, olha só que interessante. Para a gente criar realmente um hub ali de alunos. E são os nossos interessados laços. Isso. Que a gente cria esses laços de afetividade. Nossos estudantes têm uma aproximação muito grande conosco. Eu falo isso como coordenador de curso. Eu estou coordenando o curso e sou professor dos cursos. Eu tenho o meu momento sala de aula e eu tenho o meu momento gestão. Normalmente, quando um aluno procura uma coordenação de curso, é para trazer problemas. Meus alunos me procuram para trazer sugestões. A gente tem sugestões de aluno. Olha, professor, podia melhorar nisso aqui. Isso aqui podia ser bom. E nós respeitamos muito a opinião do nosso aluno. Eu, inclusive, eu faço parte da CPA da instituição, que é a Comissão Própria de Avaliação da Instituição, que a gente faz esse trabalho anual de trazer fazer levantamento de ideias dos nossos alunos e trazer para os nossos mantenedores para que a gente possa melhorar as condições para ele também. Fruto disso são os aparatos tecnológicos, a matriz curricular dos cursos, o ambiente, as instalações físicas, tudo isso é reflexo dessa participação de todos. Então, por isso que a gente constrói esse ambiente familiar. Entender, inclusive, como é que os networks e as parcerias com as empresas? Então, nós falávamos há pouco sobre a questão desse acolhimento que existe lá no instituto e na faculdade para o entorno. E neste entorno a gente fecha parcerias com institutos, centros, igrejas, templos. A gente fecha essas parcerias porque aonde estão essas pessoas que precisam de acolhimento? Estão nesses centros. Então, a gente tem essas parcerias. Então, a gente tem uma parceria para ajudar e para que o nosso aluno possa ajudar a transformar essas realidades. Isso é uma frente de parceria. Sim, que a gente A falou. outra frente de parceria que a gente trabalha são as parcerias com empresas. Então, a gente fecha parcerias com empresas onde mensalmente, quinzenalmente ou semanalmente, por exemplo, eu disponibilizo para os nossos estudantes painel de vagas. Existe um painel de diversas vagas que são ofertadas para esses estudantes. Só está desempregado se você quiser hoje, meu amigo. Porque tem isso. O que ele busca? Ele busca um estudante. Qual estudante que ele quer? Ele não quer só um estudante. Ele quer um estudante que seja diferente. Porque estudar por estudar sem se aprofundar, a gente não gera, lembra lá da média? A gente não gera aquela capacitação. Sim. Então, é isso que a gente proporciona para o nosso aluno. Então, a parceria está aí. A gente tem as empresas, tem as oportunidades, e eu, instituição, não Vitor, eu crio a possibilidade. A oportunidade está aqui, a possibilidade está aqui. Eu vou desenvolver para você essa possibilidade para que você possa alavancar a sua carreira. Ou seja, você está se matriculando em 2024 num curso de gestão e está se abrindo também a oportunidade não só da sua carreira profissional, como o emprego já está logo ali. A própria Faculdade Monitor vai te engajar nas oportunidades mercadológicas, nas vagas, com as parcerias que tem junto com as empresas. E aí você aprendendo a não levantar os problemas, mas propor as soluções, Ixi, aí a oportunidade vai ser sua. para subir na carreira. Então a gente cria isso. Então é uma parceria, uma via de mão dupla aí, porque
Eu estou aprendendo com isso enquanto instituição, porque é muito gratificante para a gente quando você fala lá, Vitor, qual que é o sucesso que você tem? Eu tenho meu aluno no cargo de gestão. Você quer sucesso maior do que isso? Um aluno que estava na operação hoje está gerenciando pessoas? Isso para mim é um case de muito sucesso. Você fala um aluno que estava na operação e hoje está tocando o seu próprio negócio, isso é case de sucesso. É um case de sucesso. É a grande empresa? Ainda não. Mas por que não se tornar essa grande corporação? Basta ter a motivação e a dedicação e a renúncia certa, né? Para chegar a esse sucesso. E como é que o monitor atualiza continuamente seus cursos e a tecnologia com base nas demandas de mercado? A gente tem as frentes, né? Uma frente é a legislação, uma dessas frentes. Então, nós estamos antenados a tudo aquilo que está acontecendo de portarias, publicações no MEC. Qual foi a última mais recente para nós? A curricularização da extensão. Que ela fala que todo curso de ensino superior, da sua carga horária, ele tem que ter no mínimo 10% dessa carga horária ofertada com atividades extensionistas. Curricularizada. Tá. Então, hoje, toda a nossa matriz é posta nisso. Todos os cursos. Então, uma frente é legislação. Segunda frente, tecnologia. O que tem de novo no mercado? Inteligência artificial. Inteligência artificial. Vamos barrar a inteligência artificial na instituição? Não. Eu quero que ela fique liberada. Porque eu quero que meu aluno use isso. Para chegar em respostas? Talvez. Mas para aprender a usar o recurso tecnológico do momento. Eu não posso, aquela questão, você tem um filho pequeno. E todas as crianças estão usando os recursos tecnológicos. Aí você fala, não, eu não quero dar tela para o meu filho. Então eu não vou deixar ele usar o recurso tecnológico. O seu filho que não vai usar o recurso tecnológico, ele não vai acompanhar a mudança mercadológica, o desenvolvimento. Ah, mas ele usa muito. Lembra daquela palavrinha chamada equilíbrio? Equilibra isso. Você tem que fazer usar com moderação. Ah, mas ele não tem controle. Tem. É só aprender. É um processo. Então, é um processo de aprendizagem. Então, a inteligência artificial está aí. Eu não tenho como negar ela. Ela faz parte. Ela vai substituir algumas profissões. E o que nós vamos fazer nesse caminho? Nos adaptar. A gente não se adaptou várias vezes. A gente não passou por processos de profissões que foram extintas e as pessoas foram recolocadas no mercado. Ah, mas é um processo simples? É claro que não. É um processo complexo esse processo de recolocação profissional. Mas se você estiver antenado com essas mudanças que estarão acontecendo, você já está um ponto na frente daquele telespectador que não está cursando a faculdade com a gente. Então, esse é o ponto 2. Então, a gente tem a legislação, tem a tecnologia. Qual é o terceiro ponto que faz com que o nosso currículo seja diferenciado? O pilar que vai dar o equilíbrio total. O sustento total, mercado de trabalho. Fechou. Qual é a profissão do momento? Vamos partir para isso daqui. A educação, ela sofre picos, né? Ela tem picos de determinadas demandas de cursos que são momentâneos, né? Então, em um momento, você tem lá a gestão, a logística, o meio ambiente, são tempos. Hoje está na moda a questão tecnológica. E aí você fala, pô, então tem gestão? Pera lá. Gestão é a base da existência e de sobrevivência de qualquer sociedade. Não adianta você ser uma pessoa que domina recursos tecnológicos se você não sabe implementar um projeto de sistema. Não adianta. Não adianta nada. Você, eu domino programação. É um profissional de TI incompleto. Ah, eu domino. Beleza, você domina. Vamos fazer um projeto? Ah, eu não consigo. Eu preciso de um gestor. Eu vou pagar alguém para fazer isso. Então, a gente caminha nesse tripé. Mercado de trabalho, legislação. A gente sempre está em dia com a legislação.
e a tecnologia. Esse tripé sustenta todos os nossos cursos. E todas as mudanças, rapidamente a gente senta lá no nosso colegiado, vamos fazer esse processo de adaptação. Nunca, e vocês vão aprender isso também no nosso curso de gestão, nunca a palavra resistência ou falta de adaptação fará parte do nosso curso. A gente tem que trabalhar muito essa questão de adaptabilidade. Essa palavra teve muito na moda recentemente, resiliência, lembra? Todo mundo fala, eu sou resiliente. Resiliência, conceito da física, da adaptação da matéria. A gente traz isso para a gestão. A resiliência é a nossa capacidade de adaptar-se às mudanças e fazer aquilo que eu fazia antes de um jeito diferente. E aí vamos novamente para o desenvolvimento da humanidade. Vou até abrir um parênteses aí. Seja resiliente como o bambu, não é assim? A árvore com o caule mais sólido, numa ventania, se quebra. O bambu vai lá e volta. Torce e volta. E está lá sempre de pé. Sempre resistindo. Exatamente. Então, nessa questão de adaptabilidade e mudança... Dumont usou bambu para o 14 bis. E era só um balão que estava flutuando. E hoje a gente tem aviões gigantescos, porque alguém lá atrás questionou as coisas que aconteciam do mesmo jeito. Sim. Era realmente uma transição do balão para o avião, né? O cockpit era um cesto de balão. Então, é assim que as coisas são transformadas. Tudo que aconteceu no ano passado e o que vai acontecer esse ano tem espaço para inovação. O que é inovação? Muitas vezes é fazer alguma coisa que está tradicionalmente sendo feita de um jeito diferente. Isso é inovação. E isso é chamar a palavra resiliência, que é a capacidade de se adaptar a essas mudanças que vão acontecer. Então, se você falar bem, se você tiver segurança e capacidade de se adaptar ao novo, você tem um profissional altamente preparado para resolver os problemas de uma organização, que é o profissional que a gente desenvolve no nosso curso. E a gente estava falando do tripé, que é o que sustenta a legislação, né? A atualização do nosso curso. A legislação, tecnologia e mercado. Tá aí. Aí agora não falta mais nada para você se decidir, porque se matricular em 2024 na Faculdade Monitor e no Instituto Monitor. Eu estou aqui com o professor Vitão. Professor, por favor, seu momento aqui de fazer o seu jabá. Aqui eu confesso para vocês que eu não esperava que passasse tão rápido. Você fica sempre naquela tensão, você fala, bom, nossa, vai demorar, tempo. Mas aqui o tempo passou tão rápido, o bate-papo foi tão proveitoso. E foi muito estimulante, professor. Eu gostei. Eu adoro essa área de gestão também. Então, para mim... Eu sou suspeito para falar disso, porque eu enxergo a vida como um processo. Eu tinha no meu curso de engenharia de produção, tinha uma aula de métodos e processos, né? Que tinha a bolinha, o quadradinho, o triângulozinho. Nossa, mas eu adorava ficar desenhando aquilo o dia inteirinho. Na fábrica, né? Com os métodos, os tempos. Adoro processos, porque tudo funciona numa sequência lógica, objetivando uma saída de valor. Exatamente. Sempre. E a eficiência, né? Eficiência. Que vai gerar a minha eficácia lá na frente. Para se ter uma ideia de quanto vale um profissional de gestão, olha, numa linha de produção, se você economiza 1 segundo para fazer um bombom, quando você faz milhares de bombons, exatamente. Você sabe quanto que você economizou e quanto que você conseguiu produzir mais. Ou seja, analisando só a gestão de um processo. Exatamente, que é o foco nas bases da eficiência. É a diferença entre o fracasso e o sucesso. Exatamente. Às vezes, 1 segundo. O voo de Dumont, que foi o voo que criou as pontes aéreas do mundo, foi um voo de 20 segundos. Mas é tão pouco tempo. Você fala, é pouco tempo, mas dependendo do que você faz... Esse tempo para o que você produz, em termos quantitativos, financeiros, isso tem um valor astronômico, o que pode ser só 20 segundos. Pois é. Isso é eficiência.
Bom, Fala. então, como eu disse, passou rápido aqui. Eu queria deixar meu agradecimento ao convite. Eu acho que foi muito bacana esse bate-papo aqui. Eu tentei trazer algumas questões que são trabalhadas dentro dos nossos cursos na instituição, na faculdade Monitor. E quero deixar aqui um convite para que vocês acessem o nosso site, faculdademonitor.com.br, para que você conheça a nossa instituição, nossa proposta pedagógica, e também deixo o convite para que vocês conheçam as nossas instalações físicas. E também, se quiserem bater um papo mais próximo, mais íntimo, pessoalmente, para que eu possa apresentar para vocês a matriz do nosso curso, para apresentar a nossa proposta pedagógica, os nossos resultados, eu estou aqui à disposição de vocês. Vocês me encontram lá na instituição, que eu estarei todas as semanas, firme e forte com os nossos alunos. Agradeço muito. Pessoal, muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco. Muito feliz, muito honroso estar com a audiência de vocês, o prestígio. Estive hoje, então, com o professor Vitão. Vitão, adorei o bate-papo. Foi ótimo. Queria muito mais. Mas é isso, pessoal. Convido a todos, então, um feliz 2024, que estamos aqui inaugurando os podcasts em 2024. E do que Espaço venham Monitor, muitos ainda. que venham muitos para brilhantar o sucesso profissional de vocês na família, na carreira, em todas as oportunidades profissionais que vocês tiverem. Muito obrigado e fui! Céu não é o limite!